as aparências também importam. Por mais que as aparências não podem definir quem nós somos, elas importam. Elas fazem diferença para quem olha para nós. Aquilo que a gente veste, como que a gente fala, o quanto a gente fala, as palavras que a gente usa, como a gente se comunica com as expressões do rosto, como a gente se movimenta, a maneira com que nós vivemos, nos portamos, nos vestimos, vai fazer diferença sobre aquilo que nós queremos falar, sobre a nossa, sabe, sobre ter voz ou não, sobre ter credibilidade ou não ao falar. Porque quem vai nos ouvir vai fazer uma autoanálise do nosso exterior, sabe? E como nós nos portamos, nos vestimos, ou quanto nós falamos, pode descredibilizar aquilo que você está querendo passar através da sua fala. Quem sabe você é alguém que ensina, alguém que quer falar de Jesus, mas a sua maneira como se comporta, você vai perder seu crédito, a pessoa vai olhar para você e não vai levar muito em consideração. Isso eu estou dizendo acerca mais da parte de quando você vai expressar uma opinião, quando você vai querer orientar, quando você vai falar coisas mais nesse sentido de orientação, de conselhos práticos, sabe? Não profeticamente, porque aí é diferente, né? Quando o Espírito Santo se manifesta e fala para alguém algo que da parte do coração de Deus, não vai importar nada de quem é fora, porque o Senhor pode usar até uma mula para falar com a gente, né? Então não é sobre profecia, isso é diferente. Porque não é sobre você, é sobre o poder de Deus. É sobre a manifestação do poder. Agora, quando você quer, por exemplo, quando você vai conhecer alguém, você vai visitar uma pessoa pela primeira vez, vai estar com a pessoa pela primeira vez. Dependendo como você se veste, como você se arruma. Eu não tô falando de vaidade, de exageros. Eu não tô falando aqui de querer impressionar. Eu estou falando que a primeira, por exemplo, nesse caso, a primeira impressão é a que vai falar um pouco de quem você é. A primeira impressão vai ficar para aquela pessoa. Não só na maneira como se veste, mas como você se comporta. Se na primeira vez que você encontrar alguém, você falar demais, você já vai ser taxado como uma pessoa que conversa demais. Talvez até desagradável. Talvez até essa pessoa vai já partir do primeiro encontro evitar estar com você, se você fala demais. Se você é uma pessoa que expõe demais, ela já vai te taxar como alguém que não sabe guardar segredo. Se você vai vestida inapropriada ou assim de forma exagerada ou de repente que não teve o trabalho de se cuidar, de estar com uma roupa limpa, uma roupa bonita. E isso eu não estou falando aqui de algo que precisa ser algo chique, nada disso. Eu estou falando bem apresentável, sabe? Como quem de fato está indo para um encontro com alguém, como quem se preocupou em se arrumar, sabe? Aquela primeira impressão que você passa para alguém que te encontra vai ficar, ela vai olhar para você e ela vai fazer uma pré-análise, como é que eu vou falar isso? Eu esqueci a palavra agora. Um pré-julgamento de quem você é. E nós, é claro que nós não, de certa forma, a gente não pode se apegar ao que as pessoas pensam da gente, mas nós precisamos sim nos preocupar com como nós nos portamos e o que vestimos, porque nós representamos o Senhor aqui na Terra. Aquilo que a pessoa vê em nós é que vai despertar se ela quer o Senhor ou não. Se você está com alguém, convive com alguém, com pessoas que não conhecem o Senhor, depende de como você se porta, se manifesta, ela vai querer ou não esse Deus ao qual você serve. Então é pelas palavras. Se você é uma pessoa que fala palavrão diante dos outros, que não cuida de si mesmo, que fala demais, sabe? Todas essas coisas a gente... Não é só a primeira vez que você conhece alguém, mas eu quis dizer isso mais porque isso é muito forte. Quando você vai encontrar alguém, vai visitar alguém, você está bem apresentável, sabe? E não é uma maneira de demonstrar que você se importa tanto com a aparência, mas que ela também é importante. Porque o corpo também é do Senhor. É corpo, alma e espírito. O seu espírito é o profético que vai se manifestar. A sua alma é o que você pensa, é o que você fala, é sobre a maneira ou como você ri, ou quando você ri, as palavras que você usa, é a expressão do que você sonha, do que você deseja, do que você gosta. Essa é a sua alma, é o seu pensamento, sua personalidade, sua individualidade. E o corpo é o físico. Então, se para Deus importa tudo isso, é necessário que a gente valorize tudo isso diante das pessoas.
Eu espero que você esteja me entendendo. Me entenda no seu espírito, me entenda isso no profético, sabe? Leve tudo isso que eu tô te falando aqui pro profético para entender que as nossas ações e a nossa vida deve ser intencional. Nós devemos ser intencionais com tudo. E qual é a intenção? Mostrar Cristo, apresentar um Cristo agradável, um Cristo feliz, um Cristo bonito. Por muitos anos, sabe, a igreja cristã, evangélica, em muitos pontos se mostrou numa posição em que as pessoas não queriam. Por quê? Talvez por causa da maneira que se vestia, gente que vivia talvez mal-humorado, tinha muito isso, né? Ai, tudo não quero, não posso, julgamento, enfim, você deve estar entendendo o que eu estou querendo dizer. Dependendo da sua idade, se você tiver aproximado da minha idade, você está entendendo o que eu estou falando. E hoje a gente vive um movimento de Deus livre. E não é uma liberdade de libertinagem, mas é a liberdade de Cristo, onde a gente pode ser feliz. Porque parece que houve um tempo que a gente ser crente era algo chato. E eu fui dessa fase também. Eu vivi isso. Eu vivi a fase da religiosidade, a fase da espiritualidade diferente, sabe? Da liberdade em Cristo, de viver em Cristo. E hoje, muito mais entregue à palavra, apaixonada pela palavra como eu sou. E eu busco aplicar na minha vida e ser intencional em tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso. E eu erro muito. Mas louvado seja o Senhor que nós temos o Espírito que está sempre nos conduzindo. Talvez você vai para um lugar e o Espírito te fala, não coloca essa roupa. Sabe, eu tinha o hábito de fazer tudo com roupa de limpar a casa. E tudo bem, simples, né? Mas o simples não precisa ser mal arrumado, não é? Você pode usar um simples, mas que vai ter uma boa aparência. Aquela pessoa vai olhar para você e vai enxergar em você organização, limpeza, capricho, zelo, sabe? É sobre isso. Não é sobre demonstrar ser alguém importante ou vaidosa, mas sobre demonstrar o zelo pela tua alma, espiritualidade e também pelo teu corpo. Um cuidado, sabe? Com o que você veste, com como você se apresenta. Sabe, como tal, às vezes a pessoa tem, sabe, eu lembro de uma fase assim que eu fazia tudo como se eu tivesse indo limpar a casa, ia pro mercado, ia para todos os lugares com a mesma roupa que às vezes estava limpando casa, às vezes ia com uma roupinha rasgada ou manchada, ou, sabe, nesse sentido. Eu espero que você esteja entendendo no seu espírito isso que eu estou tentando dizer, porque faz diferença para quem vê, sabe, faz diferença. Se você vai dar um conselho sobre família, sobre organização, por exemplo, e a pessoa olha pra você, ela vai fazer um pré-julgamento. Infelizmente é assim, sabe? Vai fazer um pré-julgamento. Então descredibiliza aquilo que você prega, aquilo que você fala. E o nosso Deus é perfeito, é santo, o nosso Deus é um Deus de organização, é um Deus que é tudo limpo, é tudo assim, de beleza, é um Deus de beleza, de contemplação. E a beleza, é claro, está nos olhos de quem vê, né? Depende, cada um tem uma maneira de enxergar as coisas, mas eu queria trazer isso de que a sua aparência, a maneira como você se veste, como você se comporta na frente dos outros, como você se expõe, como você fala, o quanto você fala e as palavras que você diz vão fazer diferença sim para quem está ouvindo. Podem te descredibilizar ou podem ali ganhar poder naquilo que você fala. Você pode receber autoridade pela maneira que se comporta. E o próprio Senhor vai te dar autoridade quando você zela por tudo que você tem, pelo seu corpo, pela sua alma e pelo seu espírito. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor te dê discernimento quando você for sair, quando você for ficar, quando for receber alguém. E que você entenda isso no espírito, mas leve para o seu natural, para o seu corpo, para a sua alma também, porque isso também fala de alma. E às vezes a gente tá... E um outro ponto perigoso é se importar demais com a aparência, né? A gente precisa ter um equilíbrio e saber quem é que nós estamos representando. E o que a Bíblia fala sobre esse Deus que nós representamos. E lá nas Escrituras, Deus é zeloso com tudo. Pensa bem, olha só. Deus se importou com o templo, com os detalhes do templo. Coisas pequeninas, sabe? O Senhor enfeitou o templo dele. Ele enfeitou o templo, ele cuidou, ele mantinha aquilo. Ele fez questão de olhar os detalhes. Porque nós, às vezes, nos desleixamos pelo exterior. E a gente foca só em querer ser espiritual. E às vezes você vai
alguém que você vai tocar não vai ser na área espiritual, vai ser por quem você é, pelo seu exterior. É mostrando quem você é na vida diária, cotidiana, recebendo pessoas, falando com pessoas, se comportando. É o seu comportamento e a sua expressão exterior também pode alcançar pessoas. Então, que você seja edificado por essa palavra. E se você gostou, se você lembrou de alguém, curte, envia para aquela pessoa que você acha que vai gostar de receber esse conteúdo. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Eu tô sempre postando coisas que eu aprendi com Jesus no meu dia a dia, na vida cotidiana, sabe? Na rotineira, no ordinário, mas especialmente com a palavra de Deus, que para mim é o norte de toda a minha vida. A palavra de Deus construiu a minha vida juntamente com a comunhão com o Espírito Santo, que é fundamental. Que Deus abençoe você.